Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Já pedimos a vocês que, se é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo que pega o Fluminense hoje pelo Campeonato Brasileiro. O nosso Mengão precisa, acima de tudo, conquistar os 3 pontos, porque ainda almeja o título do Brasileirão. É difícil, todos nós sabemos, só que matematicamente ainda temos chance. Ainda mais se for levar em consideração que o Flamengo tem um jogo a menos se comparado aos seus adversários. Então hoje é jogo importantíssimo para saber se o Flamengo continua ou não aí sonhando com esse campeonato brasileiro. Vamos trazer informações relacionadas à equipe do Flamengo que enfrenta o Fluminense. O time que vai a campo deve ser bastante modificado com relação ao último jogo do nosso Mengão. Principalmente porque atletas que foram para as suas seleções estão voltando e devem ser preservados para a partida contra o Corinthians, que acontece no domingo. Então o Flamengo vai muito modificado. O Felipe Luiz bateu cabeça aí para montar a equipe desta semana, mas temos que priorizar a Copa do Brasil por se tratar de um campeonato mais próximo a ser conquistado. Escalação do Flamengo: Gerson, Pulgar e De La Cruz estão fora do Fla-Flu. Arrascaeta e Plata serão relacionados, mas deve começar o clássico no banco. Lembramos que Arrascaeta também participou de seus jogos pela sua seleção uruguaia e deve ficar apenas à disposição do treinador Felipe Luiz no banco de reservas. São jogadores que atuaram essas partidas e com certeza tem um desgaste físico muito grande. Então o Flamengo não vai colocá-los nessa partida, claro, só se realmente precisar no segundo tempo, mas a tendência é que esses atletas fiquem apenas no banco de reservas descansando. O Flamengo não terá força máxima para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como já se temia, Gerson e Pulgar, que jogaram cerca de 90 minutos pelo Brasil e Chile, respectivamente na última terça-feira, sequer serão relacionados por causa do desgaste. De La Cruz também será preservado de olho na semi da Copa do Brasil no domingo, que acontece diante do Corinthians em sua casa na Neoquímica Arena. Portanto, esses atletas estão sendo preservados principalmente porque o Flamengo entende que a Copa do Brasil nesse momento, e eu concordo, tem que ser prioridade. Claro, se fosse no início da temporada, eu diria que o Flamengo precisava abrir mão da Copa do Brasil para tentar colocar força máxima no Campeonato Brasileiro, né, já que a gente não ganha há vários anos, e também na Libertadores, por se tratar da principal competição sul-americana. Mas devido à incompetência da diretoria e principalmente de Tite, que não souberam montar estratégias para esses campeonatos, o Flamengo caiu fora da Libertadores e ficou muito distante, né, dos primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Então, ficou apenas a Copa do Brasil, se tornando o torneio principal para que o Flamengo busque ser campeão. Então, vamos torcer que agora, com esse planejamento correto que Felipe Luiz está fazendo, o nosso Mengão consiga, pelo menos, conquistar a vaga da Libertadores, vamos dizer assim, terminando entre os primeiros colocados do Brasileirão, terminando o Brasileiro de maneira digna e pelo menos conquiste a Copa do Brasil. Seria não muito ruim essa temporada. Agora, se terminar o ano apenas com a classificação na Libertadores, mais uma vez o Flamengo termina de maneira vexatória uma temporada. Plata, apesar de também ter atuado praticamente a partida inteira pelo Equador na terça, teve um desgaste menor na reapresentação dos convocados nesta quarta, no Ninho do Urubu, e será relacionado. Assim como Arrascaeta, que jogou o primeiro tempo pelo Uruguai, mas ambos devem começar o Fla-Flu como opções no banco de reservas. Além disso, teve uma espécie de luxação no ombro no primeiro jogo pelo Uruguai e é dúvida. O uruguaio será reavaliado nesta quinta-feira.
No treino desta quarta, Felipe Luiz não montou o time novamente. Pulgar foi o único que não esteve na atividade, mas o Flamengo manteve contato com as seleções das datas FIFA e já soube do desgaste do volante chileno. A tendência é que os desfalques, Alan Alcaraz e Michael ganhem chances. Uma possível mudança também é a entrada de Fabrício Bruno na zaga. Léo Ortiz voltando a ser volante improvisado. Uma provável escalação do Flamengo tem a seguinte equipe. No gol, Austin Rossi. Na lateral direita, Wesley, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Isso mesmo, Léo Pereira, que foi multado por chegar atrasado na sua reapresentação. E Alexandro formando aí, né, o quarteto defensivo. Alan, Léo Ortiz e Alcaraz. Alan ganharia essa vaga, Léo Ortiz jogaria de volante improvisado e Alcaraz seria o meia responsável pela armação. Michael, Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo aí bastante modificado, né? Infelizmente não temos o que fazer, é ir para cima do Fluminense e tentar fazer uma boa partida. O Flamengo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro com 51 pontos, 9 pontos e um jogo a menos em relação ao líder Botafogo. No domingo, o Rubro Negro faz o jogo de volta da semi da Copa do Brasil contra o Corinthians, com a vantagem do empate após ter vencido por 1-0 no Maracanã. Então o Flamengo está escalado, vamos torcer que o nosso Mengão, acima de tudo, conquiste os 3 pontos, porque se tratando de campeonato brasileiro de pontos corridos, independente da atuação, nesse momento agora, os 3 pontos é o mais importante. Então o Flamengo escalado não vai com o que tem de melhor, por se tratar de um campeonato que o Flamengo praticamente já deu adeus. 9 pontos de vantagem, faltando apenas 9 rodadas para o Flamengo. Então o Flamengo precisa conquistar o maior número de pontos possíveis. Agora é ir para cima do Fluminense, sabemos que é um clássico, a equipe adversária vai tentar ao máximo possível dificultar a vida do Flamengo, é uma equipe que está brigando para não ser rebaixada, quer conquistar os 3 pontos para sair um pouco dessa zona de rebaixamento, para sair um pouco da zona de confusão, então eles vão dar a vida também. Só que desse lado tem um time que está muito motivado com a mudança de treinador. Depois que Felipe Luiz chegou, o Flamengo fez 2 partidas, sendo elas contra o Corinthians e também diante do Bahia fora de casa. 2 confrontos que o Rubro Negro conseguiu ter êxito. Diante do Corinthians na Copa do Brasil, 1-0. E diante do Bahia em Salvador, 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Então, eu estou confiante que o nosso Mengão vai fazer uma atuação muito boa hoje à noite. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes na partida de logo mais? Participe e deixe o seu palpite do jogo nos comentários.